Existe uma mentira confortável que quase todo mundo conta para si mesmo diante do espelho todas as manhãs. É uma mentira silenciosa, embalada em desculpas muito bem elaboradas, que justifica a falta de dinheiro na conta, o corpo fora de forma, o relacionamento afundando em brigas e a carreira que parou no tempo. A mentira, repetida até se tornar uma falsa verdade, é a seguinte: a culpa não é minha. As pessoas passam a vida inteira apontando o dedo para o lado de fora, criando um escudo imaginário para proteger o próprio ego. A culpa é da economia que está ruim, do chefe que não reconhece o esforço, do governo que cobra muitos impostos, dos pais que não deram as melhores oportunidades, do mercado que está saturado ou simplesmente do universo que parece conspirar contra. Viver assim é extremamente confortável. Tira todo o peso das costas. Mas o preço desse conforto é a mediocridade absoluta. Porque quando a culpa pelo que dá errado é sempre do outro, o poder de mudar a situação também fica na mão do outro. Você se torna um refém da própria história. Para sair desse ciclo de fracasso e paralisia, existe um conceito brutal, uma pílula amarga que poucos têm a coragem real de engolir. Chama-se autorresponsabilidade. A definição dessa palavra assusta quem tem a mente fraca, mas é libertadora para quem quer vencer de verdade. Autorresponsabilidade é a crença absoluta de que você é o único responsável pela vida que tem levado. Ponto final. Sem atalhos, sem justificativas. Você está exatamente onde se colocou. Os seus resultados atuais, sejam eles grandiosos ou desastrosos, são fruto exclusivo das suas escolhas diárias, das suas ações e, principalmente, das suas omissões. Aquilo que você deixou de fazer também construiu a vida que você tem hoje. Aceitar isso dói profundamente. Dói olhar para a conta bancária no vermelho e admitir que a falta de controle financeiro, o impulso consumista e a preguiça de estudar e trabalhar mais foram os verdadeiros culpados. Dói olhar para um relacionamento destruído pela frieza e assumir a própria parcela de culpa por não ter cedido, por não ter ouvido ou por não ter se importado o suficiente. Mas essa dor inicial é a dor do despertar. É a dor de quem estava dormindo em uma cama em chamas e finalmente acorda. Enquanto uma pessoa continuar se enxergando como vítima das circunstâncias, ela continuará sendo apenas um passageiro no carro da própria vida. Um passageiro que senta no banco de trás, reclama da velocidade, reclama dos buracos na estrada, reclama do destino para onde o carro está indo, mas que nunca, em momento algum, encosta no volante para mudar a direção. A autorresponsabilidade é o ato corajoso de pular para o banco do motorista e agarrar o volante. No exato momento em que alguém assume que causou o problema, essa pessoa automaticamente toma para si o poder e a autoridade para resolver o problema. É uma troca justa. Você perde o direito de reclamar, mas ganha o poder de transformar. O primeiro passo para qualquer mudança verdadeira e duradoura não é sair fazendo as coisas de forma desesperada e sem direção. O primeiro passo é acordar. E acordar significa olhar para a própria vida sem filtros, sem as ilusões que a mente cria para aliviar a dor, sem a anestesia das distrações modernas. A imensa maioria da humanidade vive em um estado de sonambulismo crônico. Elas acordam mecanicamente, pegam o celular para olhar a vida dos outros, vão arrastadas para um trabalho que odeiam, convivem com pessoas que não admiram, voltam para casa exaustas, assistem a horas de televisão ou vídeos curtos para esquecer a frustração do dia, dormem mal e repetem o exato mesmo ciclo no dia seguinte. Estão vivendo vidas de rascunho, vivendo no modo de espera, acreditando que um dia, por um passe de mágica, o rascunho se transformará em uma obra de arte. Mas a vida não tem botão de ensaio. O tempo está escorrendo pelas mãos agora mesmo. Cada dia vivido no piloto automático é um dia perdido que não volta mais. É energia desperdiçada na manutenção do fracasso. A zona de conforto é, sem dúvida, o lugar mais perigoso que existe no mundo. Porque lá nada dói o suficiente para forçar uma fuga, mas também nada cresce. É um lugar morno, perigosamente familiar, onde a pessoa se acostuma com o que é ruim simplesmente porque já é conhecido. O ser humano tem uma capacidade assustadora de se adaptar à dor, à pobreza, à humilhação e à mediocridade.
Se o salário mal paga as contas do mês, a pessoa se adapta. Ela corta o cafezinho, cancela o lazer, muda para uma marca de comida mais barata, em vez de focar a mente em como dobrar ou triplicar a própria renda. Se o casamento é frio, sem respeito e sem parceria, a pessoa se adapta e passa a viver como colega de quarto dentro da própria casa, em vez de travar a batalha difícil para reconstruir o amor ou ter a coragem de seguir em frente. O cérebro humano busca a todo custo poupar energia, e a mudança sempre gasta muita energia e exige sacrifício. Por isso, a mente preguiçosa sempre vai tentar convencer de que as coisas nem estão tão ruins assim, que todo mundo passa por isso, ou que é melhor não arriscar para não perder o pouco que já se tem. Essa é a voz da paralisia. E aqui entra um dos maiores obstáculos mentais para a mudança: a arrogância de achar que já se sabe o suficiente. Quando confrontadas com verdades duras sobre a realidade de suas vidas, muitas pessoas cruzam os braços em posição de defesa e dizem com desdém: eu já sei de tudo isso. Mas existe uma lei inflexível e silenciosa no universo da prosperidade e do desenvolvimento humano. Se a pessoa realmente soubesse, a vida dela já estaria diferente. Saber o que precisa ser feito e não fazer é exatamente a mesma coisa que não saber. A verdadeira sabedoria não está em acumular teoria, não está em ler dezenas de livros e arquivar conceitos bonitos na memória. A sabedoria está em aplicar a teoria na lama da realidade prática. O conhecimento que não se transforma em ação imediata e consistente é apenas entretenimento para inflar o ego de quem gosta de parecer inteligente, mas não tem a coragem de ser vitorioso. A distância monumental entre a vida de escassez que se tem hoje e a vida abundante que se sonha ter no futuro nunca será encurtada por pensamentos positivos isolados ou por horas de planejamento no papel. O único elemento capaz de dobrar a realidade e mudar o destino é a ação. E não é qualquer ação, mas a ação massiva, focada e ininterrupta, que não pede licença e não espera por condições ideais. A grande tragédia da vida humana não é a falta de capacidade, mas a espera eterna pelo momento perfeito. As pessoas passam anos sentadas na arquibancada da própria existência, observando os outros jogarem, enquanto esperam que as estrelas se alinhem, que a economia melhore, que os filhos cresçam ou que a coragem finalmente apareça como um passe de mágica. Mas o momento perfeito é uma ilusão cruel, uma mentira que a mente preguiçosa inventa para justificar a paralisia. A verdade dura é que o cenário ideal nunca vai chegar. Sempre haverá um problema, uma crise, uma dúvida, um medo ou uma desculpa perfeitamente lógica para deixar para amanhã o que precisa ser feito hoje. A procrastinação não é apenas o ato de adiar uma tarefa financeira ou de saúde. É o ato de adiar a própria vida. É um suicídio lento dos sonhos. Quem espera as condições ideais para começar a agir já foi derrotado antes mesmo de entrar no campo de batalha. O poder não está em ter o melhor plano do mundo desenhado perfeitamente em um papel. O poder está em dar o primeiro passo no meio da tempestade, com medo, sem garantias e com os recursos exatos que se tem na mão naquele momento. A ação cura o medo, enquanto a inércia o alimenta e o transforma em um monstro invencível na imaginação. Existe uma diferença colossal entre estar ocupado e ser produtivo, e a maioria das pessoas confunde as duas coisas de forma desastrosa. Passar o dia inteiro correndo de um lado para o outro, respondendo mensagens, apagando incêndios, participando de conversas inúteis e resolvendo problemas que não levam a lugar nenhum, é a melhor maneira de se sentir um herói exausto no final do dia, mas um herói que não saiu do lugar. Isso é o movimento pelo movimento. É como correr acelerado em uma esteira. Gasta-se muita energia, o suor escorre pelo rosto, o cansaço é real, mas a paisagem ao redor continua exatamente a mesma. A ação que transforma a realidade é a ação focada, aquela que tem um alvo claro e inegociável. Quando não se tem clareza de onde se quer chegar, qualquer caminho serve, e a energia se dispersa em dezenas de direções diferentes e irrelevantes. Foco não é apenas dizer sim para o que importa, é ter a força e a frieza de dizer não para centenas de distrações brilhantes e tentadoras que roubam o recurso mais valioso que existe, o tempo. Onde a atenção é colocada, a energia flui e o resultado aparece.
Se o foco está nas dívidas, no medo e na crise, é exatamente isso que vai crescer e dominar a mente. Se o foco está na solução, na criação de valor e na execução implacável, a realidade é forçada a se dobrar e abrir caminho. Mas para que essa ação focada aconteça de verdade, é preciso antes limpar o terreno da mente. E isso começa pela boca e pela postura. A comunicação não é apenas a forma de trocar informações com outras pessoas. A comunicação é a ferramenta que constrói ou destrói a própria identidade. As palavras que saem da boca e os pensamentos que ecoam na cabeça formam a matriz da realidade de cada um. Quem passa o dia reclamando, fofocando, criticando os outros, assistindo a tragédias e verbalizando o próprio cansaço e fracasso, está programando o próprio cérebro para buscar mais do mesmo. A reclamação é o hino oficial dos derrotados. É um vício silencioso que libera uma falsa sensação de alívio, mas que cega os olhos para qualquer oportunidade. Quando a boca só profere escassez, o corpo obedece e os ombros caem. A fisiologia responde de forma imediata ao comando da palavra ruim. Pessoas de sucesso, ao contrário, comunicam vitória mesmo antes de vencerem no mundo físico. Elas andam de cabeça erguida, mudam a postura do corpo, ajustam o tom de voz e param de falar sobre os problemas para começar a falar obsessivamente sobre as soluções. O cérebro humano não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado com forte emoção. Se a comunicação diária for de derrota, o corpo não terá energia para agir e travará. Se a comunicação for de poder, superação e gratidão extrema, o cérebro fabrica os combustíveis químicos necessários para quebrar qualquer inércia. Muitas pessoas carregam o passado como se fosse uma âncora pesada de chumbo, amarrada aos pés. Elas olham para trás com ressentimento constante, lembrando das vezes em que foram enganadas, das falhas humilhantes que cometeram, dos negócios que quebraram ou das palavras duras que ouviram na infância. Usam essas memórias dolorosas como um escudo de proteção para não precisarem tentar de novo. Histórias como: eu não confio mais nas pessoas porque fui traído, eu não abro outro negócio porque já fali uma vez, ou eu não estudo porque sempre me disseram que eu era burro, são correntes invisíveis. Essas são as narrativas que a mente cria para proteger o ego de uma nova tentativa, mas que acabam trancando a pessoa em uma cela escura e sem portas. O passado é um lugar de referência, não um lugar de residência. Ele deve servir apenas como uma escola rigorosa, onde as lições foram pagas com lágrimas e suor, e de onde se deve extrair apenas a sabedoria para não cometer os mesmos erros amanhã. O que aconteceu lá atrás não define o que vai acontecer no próximo minuto, a menos que a permissão seja dada. A vida acontece exclusivamente no momento presente. O agora é o único lugar onde a ação é possível, onde a decisão pode ser tomada e onde o futuro começa, de fato, a ser desenhado e alterado. A verdade nua e crua, que ofende os fracos e desperta os fortes, é que ninguém vai vir salvar você. Não existe um resgate mágico a caminho. Se a conta bancária está vazia e as dívidas se acumulam, é você quem vai ter que suar para reverter o jogo. Se o casamento está por um fio e o respeito acabou, é você quem vai ter que engolir o orgulho e começar a restauração difícil. Se a saúde está no limite por conta de maus hábitos, é você quem vai ter que calçar o tênis e fechar a boca. O mundo não deve absolutamente nada a ninguém. A esperança passiva, aquela que cruza os braços e espera que Deus, o governo ou a simples sorte resolvam a situação, é a pior das armadilhas mortais. A verdadeira fé não é esperar de braços cruzados, chorando em um canto. A fé verdadeira é agir com a certeza absoluta de que o mar vai se abrir somente depois que o pé tocar na água fria. Tem poder quem age, e tem mais poder ainda quem age de forma direcionada, consistente e sem dar desculpas esfarrapadas. A diferença entre o sonhador frustrado e o realizador implacável é o milissegundo em que a decisão é tomada e o corpo se move, rasgando o conforto. O medo sempre vai existir, o cansaço sempre vai bater à porta nas piores horas. As críticas sempre virão aos montes de pessoas que não têm coragem de fazer a metade do que você faz. A grande questão não é o que acontece ao redor, mas o que você vai escolher fazer com tudo isso. Continuar contando a mesma história triste de sempre
ou levantar, calar a voz da desculpa e fazer exatamente o que precisa ser feito, doa a quem doer, custe o que custar. A ação desenfreada, sem uma bússola que aponte para o norte verdadeiro, é apenas um desperdício trágico de energia. Não basta apenas se mover. É absolutamente necessário saber com uma precisão cirúrgica para onde se está indo. A mente humana é como um míssil teleguiado. Se não houver um alvo claro, nítido e inegociável programado em seu sistema, ela vagará sem rumo até o combustível acabar e cair em qualquer lugar. O cérebro precisa de uma visão de futuro tão vibrante e detalhada que chegue a causar frio na barriga. Quando a imagem de quem você deseja se tornar e da vida que deseja construir não está desenhada com clareza na sua tela mental, qualquer dificuldade no meio do caminho se torna um motivo válido para desistir. A visão de futuro não é um devaneio infantil ou um sonho distante, é uma antecipação da realidade. É a âncora jogada lá na frente que puxa a mente nos dias em que a vontade de continuar é absolutamente zero. Se não se sabe o que se quer conquistar nos próximos meses e anos, a pessoa automaticamente se torna uma peça no tabuleiro de alguém que sabe exatamente o que quer. Ter uma visão clara é o que separa os construtores de impérios dos meros sobreviventes que apenas apagam incêndios diários. E nessa jornada de construção, existe um veneno silencioso que mata mais sonhos do que o próprio fracasso, o ambiente. Existe uma verdade implacável que diz que todo ser humano é a média das pessoas com quem mais convive. É impossível manter uma mentalidade de águia, pronta para voar acima das tempestades, se os dias são passados ciscando no chão com as galinhas. O contágio social é uma lei invisível da natureza. Se as pessoas ao redor só falam sobre crise, fofoca, novela, problemas e falta de sorte, o cérebro, por um instinto primitivo de sobrevivência e pertencimento, começará a espelhar esse exato mesmo comportamento. A energia ao redor molda a fisiologia e as decisões. Mudar de vida quase sempre exige a dor imensa de mudar de ambiente. Exige a coragem de se afastar de amizades âncoras que puxam para o fundo e de buscar desesperadamente a companhia de pessoas que desafiam, que constrangem pelo sucesso delas e que obrigam a elevar o próprio nível. O ambiente pode ser a maior prisão ou a maior alavanca. Escolher as companhias erradas por medo da solidão é o caminho mais rápido para a mediocridade garantida. Para acelerar esse processo de transformação e evitar bater a cabeça nas mesmas paredes em que milhares já bateram, os grandes realizadores utilizam uma ferramenta poderosa chamada modelagem. O sucesso sempre deixa rastros profundos. Ninguém precisa reinventar a roda para chegar ao topo. Se alguém já alcançou a excelência financeira, o relacionamento extraordinário ou a saúde de ferro que se deseja, o mapa já está desenhado. Modelar não é copiar sem cérebro, é decodificar a mente de quem já venceu. É observar como essa pessoa pensa, como ela reage sob pressão, que tipo de palavras ela usa, a que horas ela acorda e o que ela lê. A arrogância faz com que o indivíduo tente descobrir tudo sozinho, perdendo anos de vida e rios de dinheiro no processo. A humildade estratégica faz com que o indivíduo sente na primeira fileira para aprender com quem já tem as cicatrizes da batalha e o troféu nas mãos. A modelagem encurta décadas em dias. Ela destrói a crença de que o sucesso é um dom genético e prova que a excelência é um método que pode ser replicado por qualquer pessoa, disposta a pagar o preço do aprendizado. Mas para suportar a carga pesada dessa nova rotina de ações constantes, o cérebro precisa de combustível biológico. A motivação não é algo que cai do céu enquanto se espera no sofá. A motivação é o resultado da própria ação. A física explica que é muito mais difícil colocar um corpo parado em movimento do que manter um corpo que já está se movendo. A inércia inicial é sempre a parte mais dolorosa. No entanto, existe um mecanismo neurológico para vencer isso: a celebração das pequenas vitórias. O perfeccionista adoece porque só se permite comemorar quando atinge o objetivo final, passando anos em estado de frustração e ansiedade. O realizador de alta performance celebra cada pequeno avanço. Se a meta é ler um livro longo e foram lidas apenas 10 páginas no dia,
Isso é uma vitória que deve ser reconhecida. Esse simples ato de reconhecimento libera dopamina no cérebro, o neurotransmissor da recompensa, que cria um vício positivo em continuar agindo. A mente não espera ficar motivada para agir. A ação é feita de qualquer jeito, mesmo com raiva e cansaço, e essa própria ação gera a motivação para o próximo passo. A vida é um sopro rápido e implacável. O tempo não negocia, não faz pausas e não sente pena de quem ficou para trás chorando o leite derramado. A dor sempre fará parte da existência humana, mas existe uma escolha fundamental que deve ser feita agora, neste exato momento. A escolha é entre a dor da disciplina ou a dor do arrependimento. A dor da disciplina pesa gramas. Ela machuca no momento do treino, arde no momento de dizer não para um prazer imediato, cansa na hora de estudar enquanto o mundo dorme. Mas a dor do arrependimento pesa toneladas. É a dor de olhar para o espelho daqui a 10, 20 ou 30 anos e ver o fantasma da pessoa que se poderia ter sido, da vida que se poderia ter vivido, da família que se poderia ter protegido, mas que escorregou pelos dedos porque a desculpa foi preferida em vez da ação. A autorresponsabilidade é uma convocação para a guerra. O conhecimento adquirido só terá algum valor no instante em que o pé tocar o chão e a primeira atitude for tomada. A cortina subiu, o relógio está correndo e o palco está vazio, esperando por movimento. A história que será contada a partir de agora não depende do acaso, depende única e exclusivamente daquilo que será feito nos próximos 5 minutos. Se você chegou até aqui, comente "Eu vou agir". Para continuar recebendo conteúdo como esse, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Na descrição existem links de livros que o ajudarão a continuar evoluindo. Nos vemos no topo.